começar o nosso culto, não é culto oficial, mas é um momento que nós podemos juntos adorar a Deus. E eu acredito eu acho que essa é a proposta de Jesus Cristo, quando ele juntou os seus 12 discípulos e começou a caminhar com eles. E não foi nada fácil, porque os 12 discípulos, cada um tinha uma personalidade diferente, cada um tinha uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de ver a vida, cada um foi ensinado de uma forma, e isso aí não impediu Jesus de caminhar com eles. Pelo contrário, fez com que Jesus pudesse ensiná-los a andar juntos, a tal ponto que quando Jesus ele vai para o céu para cumprir o propósito divino, Jesus deixa então os discípulos para que pudesse pregar essa unidade, e não só pregar, mas vivê-la. E nós precisamos, como igreja, viver essa unidade. Eu fico vendo, ontem eu passei pela avenida, e eu vi as pessoas, elas estão tão distantes uma da outra, não pode chegar mais próximo, não pode chegar, o medo é tão grande, que as pessoas não conseguem nem mais parar, nem para conversar, mesmo que não toque, nem para conversar, de tão medo que está a situação. E isso é ruim, porque o ser humano foi criado para ter unidade. O que move o ser humano é o diálogo, é a comunhão, o relacionamento, e isso tem sido quebrado. Isso aí está sendo, eu me comunico em casa, pastor, mas não é só na nossa casa que a gente tem que ter a comunhão, a gente tem que ter comunhão com todos, é isso aí, a paz com todos. Então é ter a comunhão com todos, ter o diálogo, ter o bom relacionamento, e isso aí é o que a igreja ela precisa demonstrar, principalmente nesse tempo. Claro que a gente tem as nossas precauções, tem os cuidados, sim, mas sem perder a essência do que é essencial para Deus, a unidade, porque o Senhor ele habita em nós, amém? E essa manhã nós podemos estar reunidos para adorar ao Senhor, porque quando a igreja se reúne para cantar louvores, para adorar, quando a igreja para ouvir a palavra do Senhor, refletir, irmãos, porque é isso que é importante, porque por mais que a gente está em casa, a gente para os nossos afazeres para ouvir uma mensagem, não é a mesma coisa que a gente empenhar força, disposição, tempo, locomoção, para falar assim: Senhor, o que é mais importante para mim é estar na tua presença, junto com a minha família, com a tua igreja, com aqueles que o Senhor tem salvado, aqueles que o Senhor tem transformado. Então isso aí que é algo importante, a nossa reunião aqui, a nossa comunhão, amém? E eu queria convidar você então, neste período, a você abrir mesmo o seu coração, colocar a sua mente toda diante do Senhor agora, os seus desejos. Irmãos, às vezes a gente ouve as pessoas orando: Senhor, agora a gente não quer saber do nosso problema, não, a gente quer saber sim, bota o seu problema agora diante do Senhor. Fala: Senhor, aqui estão os meus problemas, Ele não pode mais me atrapalhar de chegar na tua presença. Essa que tem que ser a nossa verdade. Problema a gente tem aqui? Sim, a gente tem problema, mas quando nós colocamos aos pés de Cristo, Ele assume aquele problema, e Ele já não é um fardo mais para nós, Ele já não é uma luta para a nossa vida, Ele não é um impedimento para nós adorarmos a Deus, amém? Então vamos orar, vamos colocar agora a nossa vida diante do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé, você que pode. Depois nós vamos estar louvando ao Senhor um cântico. Nós vamos ter 2 palavras de oração. Eu vou pedir uma para o presbítero Celso estar fazendo essa oração, e logo depois pedir para a diaconisa Ana Paula estar também fazendo mais uma oração. Amém, amém. Bendito Deus e Pai, Oh Deus, essa manhã nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para adorar a Ti, Senhor, para agradecer a Ti, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Senhor, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, Senhor, porque Tu és o dono da vida. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Senhor, porque já sentimos a Tua presença. oh Jesus, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, ó Deus, essa igreja, Senhor, nessa Senhor, somos muitas
glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero refletir com os irmãos nesta hora a palavra do Senhor. Está lá em Romanos no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Vamos falar sobre o Evangelho de Deus. Você acredita que nesse tempo nós estamos vivendo o Evangelho da graça? Você acredita que nós realmente temos vivido o Evangelho da graça de Deus? Eu queria então refletir com os irmãos, logo na introdução dessa carta, verso 1 ao verso 6, capítulo 1 de Romanos. Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que é a verdade, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra, Senhor, que nos gera fé, esta fé viva da salvação, uma fé, como nós vamos ver nesta hora, uma fé que gera em nós, ó Deus, o desejo de honrar e obedecer a Ti. Então, Senhor, que a Tua palavra tenha primazia em nossa mente, em nosso coração, que a nossa vida seja regida, Senhor, seja, ó Pai, fundamentada na Tua palavra, Senhor, que na Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, a Tua palavra que se renova todos os dias, que ela venha trazer um renovo em nossas vidas, venha renovar as nossas esperanças e venha nos firmar, Senhor, neste Evangelho da graça, o Evangelho do Pai, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, repreende agora todo impedimento de compreendermos, de entendermos, de vivermos a Tua palavra, é o que nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós entendemos a carta de Paulo aos Romanos, ele não havia estado nessa igreja, mas ele queria muito dar algumas recomendações, e nós vamos ver que essa carta, ela vai falar sobre justificação. Se você ler essa carta, você vai entender muito bem que a obra de Cristo é uma obra que nos justifica. O que é ser justificado? É não haver mais a injustiça, a condenação de um ato, de uma sentença que seria de condenatória sobre nós, porque através de Cristo, nesta obra maravilhosa, como nós vamos falar aqui, essa obra, ela traz para nós, obrigado, ela traz para nós essa ato de justificação. Por isso que quando nós falamos de salvação, a salvação ela tem três pontos. Um é a regeneração, nós somos regenerados, recebemos uma nova vida em Cristo, voltamos à nossa vida plena com Deus, fomos justificados, e na hora que cremos em Cristo, aceitamos através dessa fé a presença de Cristo, nós então recebemos a justificação, já não há mais condenação contra nós. E a terceira
terceira parte da salvação é a santificação, que é o processo em que nós estamos trilhando, nós estamos caminhando para alcançarmos um Deus santo. Sem santificação, ninguém verá Deus. E aqui Paulo, ele começa essa carta, e eu achei interessante ao ler isso, porque ele começa essa carta detalhando o Evangelho. Sabe, irmãos, nós falamos que somos cristãos, alguns falam que são crentes, outros dizem eu sou evangélico. Mas o que é evangelho? Algumas pessoas podem falar assim: o evangelho é a boa nova de salvação. Mas isso fica muito por alto, porque o evangelho não é simplesmente falar assim: eu sou evangélico. O que é evangelho? É a boa nova de salvação. Para uma pessoa que não deseja ser salvo e não entende que ele necessita de ser salvo, para ele é uma boa nova só de palavras, não de realidade, não de mudança, não de ação. E o apóstolo Paulo começa a carta já logo mandando 3 coisas que ele precisa fazer para cumprir o evangelho. No verso 1 ele vai dizer assim: olha, eu sou servo de Cristo Jesus, eu fui chamado para o apostolado, para ser apóstolo, e fui separado para o evangelho de Deus. Sabe, irmãos, isso aqui, eu escrevi algo interessante. Isso aqui parece loucura, é algo dinâmico, mas é a necessidade da vida. Da vida com Deus é exatamente isso. Parece loucura, por quê? Porque você vai ser servo. Em algumas traduções é assim: eu sou escravo de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essas palavras, ser servo, ser escravo, está totalmente em desuso dentro dos nossos dias. É algo que nós não aceitamos. Sabe, a gente não aceita isso. Eu ser servo? E ainda fala assim: mas Cristo me libertou, eu sou livre em Cristo. Ser livre em Cristo, não de Cristo. E ser livre em Cristo implica em você então cumprir a vontade de Cristo. Aí você é livre do quê? De toda a obra do mal, de todo o pecado, de toda a acusação. Mas eu não sou livre de Cristo. E Paulo está dizendo exatamente isso: olha, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Isso para muitos é uma loucura. Tanto é que ele vai dizer lá no verso 16, ele vai assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. E tem um outro texto que vai dizer que para o mundo o evangelho é loucura. Ele vai assim: não me envergonho de falar que sou escravo, que sou servo de Cristo. Hoje o que nós temos de crentes 007 é um absurdo. Por quê? Porque eu não aceito ser escravo de Cristo. Na verdade, nunca foi e não será. Ele é escravo do seu eu, dos seus desejos. Irmãos, o que levou Adão a pecar e o que o apóstolo João vai colocar lá na epístola, na sua primeira carta, vai dizer exatamente isso: olha, você que anda com a concupiscência, que é o desejo desenfreado dos olhos, o desejo desenfreado da carne e a soberba da vida, você está longe de Deus. Você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com Deus. Você tem amizade para as coisas terrenas, você anseia as coisas terrenas, o que dita a sua vida, você é escravo das coisas terrenas. Na verdade, Paulo vai dizer, tem em Romanos mesmo, que fala assim: por isso tem muitas pessoas que é escravo do pecado. E Paulo começa logo com isso: olha, parece loucura, mas eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. É algo dinâmico, porque eu fui chamado para o apostolado. Para que você foi chamado? Tem gente que fala assim: eu já sou salvo, tá bom. Paulo está dizendo assim: olha, não é só ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo, mas é cumprir o chamado de Cristo. Cristo não morreu para que nós pudéssemos simplesmente, eu posso viver tranquilamente aqui, no momento certo Ele me chama, eu vou para o céu, está tudo certo. Não, ele morreu para que eu pudesse estar nele, e através de ser servo, escravo de Cristo, eu então
ser dinâmico. O que é ser dinâmico? É atender o chamado de Deus. E como que esse chamado implica? Isso é um modo de viver. Aí Paulo fala assim, olha, eu não só sou chamado, mas eu sou enviado. Ou algumas traduções, e nessa aqui que nós lemos, vai dizer, sou separado para o Evangelho de Deus. Então o Evangelho de Deus é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eu não posso dizer que sou evangélico sem viver o Evangelho. Não tem como. Então, quais são as coisas que Paulo vai começar, então, dentro desses 6 primeiros versos, logo no verso 7, ele vai dar a saudação para a igreja lá em Roma, os irmãos lá em Roma, mas dentro desses 6 primeiros versos, ele já disse aqui toda a dinâmica do que é viver o Evangelho. Então, vamos entender, porque às vezes, irmãos, quando o Senhor me dava essa mensagem, às vezes nós temos uma facilidade muito grande de achar que nós, por praticarmos, já está muito bom. Só que nós temos que transmitir isso. E sabe o que nós temos dificuldade em transmitir? Porque nós praticamos no modo já automático, nós não entendemos todo o mecanismo. E a gente só fala assim, aperta esse botão aqui, aperta aquele botão ali e roda essa manivela. Pronto. O que você faz? Eu sou evangélico. Por quê? Porque eu aperto esse botão aqui, porque eu aperto esse botão aqui e roda a manivela. Aí alguém pergunta assim, mas o que serve esse botão aqui? Ah, eu não sei. Falaram que para ser evangélico é só apertar o botão. Sabe, irmãos? Está muito no automático, porque nós não temos o fundamento. O que é ser evangélico? Por que eu preciso viver esse evangelho? Por que eu preciso do evangelho de Deus? Por quê? O que é isso? Então Paulo vai detalhar aqui. Primeiro ele vai colocar o seguinte, ele vai falar assim, ó, o Evangelho é de Deus, porque Deus logo no princípio, quando Ele criou todas as coisas, Ele demonstrou o seu amor, um Deus misericordioso, um Deus que era justo, um Deus que era sereno, um Deus que era compassivo, um Deus que se agradava em falar com a sua criação, em falar com o homem, em ter momentos de relacionamento, de intimidade. Sabe, irmãos, Deus, Ele criou a cada um de nós para que nós pudéssemos ter essa intimidade com Ele, para chegar diante dele e falar assim, Pai, olha que luta que eu estou vivendo, mas essa luta toda é porque eu pequei, porque Adão pecou e isso aí trouxe uma avalanche que vai contaminando o mundo. Mas imagina a conversa de Deus e Adão falando, Pai, olha, hoje eu tenho um nome para aqueles animais, eu passeei por esse jardim, Pai, coisa maravilhosa, que lugar lindo é esse, Pai, que o Senhor criou. E Deus falava assim, eu criei para você, meu filho, eu criei para você desfrutar, eu criei para você se sentir bem, eu criei para você viver bem, eu criei para você desfrutar de todas as maravilhas, porque tudo que eu tenho, eu quero dar a você, meu filho. Imagine a conversa de Deus com Adão, coisa maravilhosa. Então Paulo começa a dizer, olha, esse é o Evangelho de Deus. Por que Deus agora tem que fazer um Evangelho? Uma boa nova, Ele tem que trazer uma nova notícia. E Ele vai dizer assim, olha, Ele traz essa boa nova, essa nova notícia através das Sagradas Escrituras e através da palavra profética, através dos profetas. Então, todo o Antigo Testamento, e nós vamos ver se cumprir no Novo Testamento o Evangelho de Deus, que é essa restauração dessa comunhão, desse falar assim, Pai, eu preciso de Ti, eu vivo com alguma falta, algo que não me preenche, algo que não consegue contagiar totalmente o meu ser, e Deus está falando assim, eu tenho que restaurá-lo novamente. Por que Deus tem que então colocar esse Evangelho? Por causa do pecado, irmãos. Porque o pecado, eu disse isso no nosso culto na quinta-feira, a única coisa que nos separa de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que o salário do pecado é a morte, e lá o profeta Isaías, os profetas anunciando, olha, Isaías 59, a única coisa que nos separa de Deus, que impede a nossa voz de chegar a Deus, que impede de nós de falarmos e crermos e termos a convicção, é nosso pecado, é a nossa iniquidade. Irmãos, a única coisa que nos impede de desfrutarmos de tudo que Deus criou para nós vivermos é o pecado. E Deus precisava de fazer com que houvesse uma solução para isso.
E a solução, ele fala assim, ó, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho uma boa notícia. Então, o que o Evangelho é? Entendemos que há um Deus de amor que nos criou. Ele nos criou para ser robô, para ser aqueles, não. Ele nos criou para ser amados. E para podermos amar, para poder falar conosco e mostrar toda a sua glória. E para que nós pudéssemos viver toda essa plenitude da sua glória. Para isso. Só que o pecado nos obstrui, o pecado nos impede de vivermos isso. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é entender que há um Deus todo-poderoso, Criador, que é o nosso Pai, que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso, mas é um Deus de justiça. E o pecado nos faz ser injustos. Então o Evangelho é entender esse Deus, entender que eu tenho algo que me separa desse Deus. E isso, irmãos, por mais que pareça ser assim, mas pastor, isso já é meio batido às vezes. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você pensa isso, é porque você não entendeu ainda o Evangelho. Porque viver o Evangelho é você todo dia, você matar o seu eu. Todo dia você fala assim, Cristo, venha, Espírito Santo, toma o seu lugar. Porque hoje eu levantei e minha mente deu uma voada, mas Senhor, isso não é nada que pertence a Ti, isso não é nada que agrada a Ti, isso não é nada que me faz chegar diante de Ti, isso não é nada que me faz viver a Tua presença. Os Teus projetos não é, Senhor. Então eu preciso, Senhor, que o Senhor venha tomar o seu lugar. Entendeu? Então todo dia a gente já vai lutando contra. Todo dia. E todo momento que der aquele pensamento, você lembra. E irmãos, algo interessante, que nós somos muito tendenciosos ao seguinte, nós só entendemos algo muito bem quando a gente faz aquilo ali, faz um estudo, uma pesquisa, uma meditação, ou na prática nós praticamos aquilo exaustivamente, sabe? Se você não fizer aquilo ali várias vezes, você pode fazer uma vez e até se dar certo, pode fazer 2 vezes e dar certo, mas pode ser que você faça a 3ª vez e dê errado. E o Evangelho, nós somos assim com o Evangelho. Se nós não entendermos, captarmos a fundo e gravarmos, enraizarmos dentro de nós, de que tem um Deus que me criou, que me ama, que eu preciso dele, o que me impede? É o pecado. Então eu tenho que clamar, que vem a 3ª parte, eu tenho que clamar a Jesus Cristo, porque este foi homem, como diz aqui, ele veio na linhagem humana, na linhagem de Adão, descendência de Adão, e precisava resolver o problema que estava aqui, o pecado. Então Jesus vem para resolver o problema que está aqui em nós, nessa terra, o pecado que nos separa de Deus. E Jesus vem, como diz aqui no verso 3, este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio em da descendência de Davi. Ele vai enfatizar a carne. Tem umas traduções que vai dizer que ele vem em forma de homem, forma humana. Por que Paulo está tendo que enfatizar que Jesus veio em forma humana? Porque ele está querendo dizer, olha, o Evangelho, para ser a boa nova, ele precisava ser tratado aqui. Por isso, irmãos, que quando a gente fala assim, olha, por que você não confessa o seu pecado? Vai lá, pede perdão, arruma já de uma vez esse problema, porque não tem como você lá de longe querer resolver um problema daqui. Principalmente esse tipo de problema, tem que ser assim, ó, olho no olho, tem que ser junto, tem que estar junto, ligados para resolver. Sabe o problema do pecado? Deus poderia lá no céu falar assim, eu perdoo essa humanidade e pá, pronto, está todo mundo perdoado. Poderia fazer isso? Ele tem poder para fazer isso? Ele tinha? Tem. Não só tinha, ele tem. Só que a palavra fala que Deus não vai contra a sua essência.
Deus não pode ir contra Ele mesmo. Da mesma maneira que Ele poderia, como um Deus de amor, falar assim: ah, está perdoado, porque o pecado é algo ruim mesmo. Mas Ele também é um Deus que é justo, então na sua justiça Ele não poderia fazer isso, porque seria um ato injusto e Deus não é injusto. Sabe, irmãos, o que implica ser o Evangelho de Deus? É um Evangelho que ele não tem ponta solta. Não tem como você chegar diante, por isso que fala assim: olha, gente, não tem como chegar diante de Deus e falar: ah, mas Deus, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz, não tem como. Nenhuma das suas obras, nenhum dos nossos atos vai resolver o nosso problema do pecado, a não ser, como vai dizer aqui, através de Jesus. Aleluia. Vai dizer duas coisas aqui de Jesus. Primeiro, que Ele veio como um homem para resolver aqui na terra, como um ser humano, resolver o problema do pecado. E como que Ele resolve? Como sendo Deus, cheio do Espírito da Santidade, do Espírito Santo, que ao terceiro dia ressuscitou, como vai dizer aqui, e vai dizer o verso 4. Irmãos, o que é o Evangelho? É eu crer num Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, e como diz aqui Paulo, e Ele se tornou o nosso Senhor. Aleluia. Sabe, não é eu que sou o Senhor da minha vida, mas Ele se tornou o Senhor da minha vida. Isso aí é o Evangelho, é eu entender que quem tem agora o senhorio da minha vida é Jesus e não mais o eu pecador. Sabe, irmãos, isso não tem sido uma realidade em nossos dias, porque o inimigo, como nós entendemos, ele vem para poder nos desvirtuar, ele vem para tirar o nosso foco dessa boa nova de salvação, que é o Evangelho de Deus, que é olhar para Jesus e falar: em Jesus há esperança, em Jesus eu tenho agora um Senhor, eu tenho vida, eu tenho uma promessa que com certeza irá se realizar, irá se cumprir. Por quê? Porque Ele falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem morra, padeça, morra, mas ao terceiro dia Ele há de ressuscitar. Quem de nós, qual ser humano pode dizer isso a não ser aquele que está cheio do poder de Deus? Porque é isso que vai dizer, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 4: e foi designado Filho de Deus com poder. E esse poder vem de quê? Segundo o Espírito de Santidade. E uma tradução vai dizer: o Espírito Santo dá poder a Jesus para que Ele ressuscitado, para Ele ressuscite dos mortos. E Ele vai batizar no final desse verso aí: nosso Senhor. Porque depois que Ele é ressurreto, Ele se torna o Senhor. Sabe, irmãos, quando Deus olha, então, Ele não mais vê pecado, porque Jesus se fez pecado por nós. Porque lá no madeiro, lá na cruz, Ele assumiu a nossa condenação. Ele assumiu lá na cruz. E quando Ele ressuscita, Ele traz para nós a oportunidade de ser o nosso Senhor. Porque o Senhor que regia antes de Jesus era um Senhor que estava condenado pelos seus pecados, pelos seus atos impuros, pelas suas vaidades, pelas suas iniquidades. Sabe, agora Paulo está dizendo assim: olha, não é mais você o Senhor, mas agora o Senhor Jesus. E aí, irmãos, em quarta e última questão do Evangelho, ele vai dizer aqui, no verso 5: por meio dele vivemos e recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Eu escrevi aqui na versão King James atualizada, que ele vai falar o seguinte, nesse verso 5: por intermédio dele, Jesus, e por causa do seu nome, que tem poder, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Sabe, irmãos, isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque é o seguinte: Paulo está dizendo assim: olha, você, para ser obediente à vontade de Deus e receber de Deus aquilo que um Deus de amor, um Deus criador, um Deus maravilhoso criou para seus filhos,
tudo de bom, as coisas maravilhosas. Para que você possa viver isso, você tem que obedecer à vontade de Deus. Amém? Estão entendendo? Amém. Como um filho, o filho que obedece, normalmente alcança muito mais o favor do pai do que o filho que desobedece. O filho que obedece aquilo que o pai, que a mãe colocou, olha, faça assim, viva assim, esse alcança uma vida muito mais agradável, tanto diante da sua família, quanto diante dos olhos de Deus, porque qual é o mandamento com a promessa? Honra sua pai e sua mãe, para que prolongue o seu dia. Então, o filho que obedece, honrar, é você reconhecer, então, obedecer, ser favorável àquilo que os pais estão ensinando e cumprir aquilo. Isso aí é obediência, irmãos. Foi isso que faltou em Adão, porque Deus falou para Adão o quê? Adão, pode comer de tudo, aproveita, tudo aqui você pode desfrutar, você tem domínio sobre todos os animais, você, olha, isso aqui eu criei para você, Adão, aproveite. Quase que ele falou assim, use e abuse de tudo aí, pode ficar à vontade, tem liberdade, só tem uma coisa, Adão, daquela árvore ali, não toque. Sabe, irmãos, a única coisa que faltou em Adão foi o senso de obediência. E Paulo vai dizer o seguinte, que a pessoa só consegue obedecer a Deus através da fé. Obediência que deriva da fé. Se eu não creio num Deus poderoso, que eu estou distante por causa do pecado, mas que enviou o Filho dele na terra para resolver o problema do pecado, para receber a condenação que estava para vir sobre mim, ele levou, e eu creio que ele ao ressuscitar, então ele se torna o meu Senhor, e porque eu creio nisso, então eu decido que é melhor obedecê-lo. Se eu não creio nisso, como é que eu vou obedecer? Como é que alguém obedece a alguém, alguma coisa que ele não acredita? Já viram isso? É a mesma coisa pedir para alguém que nunca dirigiu, falar assim, dirige o carro lá, eu acredito que você vai chegar com o carro lá. Se ele não entrar no carro, ele pode até falar que acredita, mas dá a chave para ele e falar assim, eu vou entrar aqui do seu lado, você dirige, você nunca dirigiu, você vai chegar lá em Brasília de carro, pode ir, eu estou junto contigo aqui, você vai mesmo? Dificilmente você entra dentro do carro. Vou ter além, se você que pagou pelo carro, dificilmente você vai dar chave para o carro para poder, não é assim? Por quê? Porque nós não acreditamos que ele pode, eu não creio que ele vai conseguir. Da mesma maneira, eu não consigo obedecer a Deus se eu não acreditar em Deus, eu não consigo obedecer a palavra de Jesus se eu não acreditar que Jesus, ele veio e morreu por minha vida, me salvou, se tornou o meu Senhor. Eu não vou conseguir obedecer, irmãos. E aí, obediência é o que? Voltar no verso 1 que o Paulo está dizendo que eu sou servo. O servo obedece. Por bem ou por mal ele obedece, né? O escravo obedece. Depois que ele, você tem que fazer isso, não tem jeito, a sua vida vai ser isso aqui, não tem como você fugir. Ele, o que ele faz? O negócio é ficar aqui mesmo e vamos embora. Só que ser servo de Cristo não é sofrer o peso das dores, da condenação que há quem é escravo, quem é servo do pecado. Não mesmo. Por isso Jesus fala assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. O que Jesus está dizendo? Vai ter um jugo e vai ter um fardo. É leve e suave, mas tem. Não pense que você está livre, leve. Não, porque tem hoje pessoas pensando isso. Porque eu sou de Cristo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar mau testemunho,
eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso falar aquilo outro, está enganado, não entendeu o Evangelho de Deus. Por último aqui, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu tenho essa missão, porque isso é o meu chamado, mas isso aí não é só para mim, mas eu trago para vocês. Ele termina com o verso 6, ele vai falar assim, ó, entre esses se encontram também quem? Quem que se encontra entre esses que vai viver pela fé em obediência? Se encontram vocês, nós, que agora, que ele vai dizer que, olha, foram chamados para pertencerem a Jesus. Sabe, irmãos, nós somos propriedade de Cristo quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor. O que é ser propriedade de Cristo? É uma propriedade que tem monitoramento 24 horas. Ser propriedade de Cristo é ser propriedade onde o ladrão não pode entrar para roubar, a não ser que nós que somos propriedade de Cristo nos colocamos fora dessa propriedade. Resolvemos, não quero mais Jesus como meu Senhor, então vou fazer o que eu quero. Aí você é presa fácil. Já diz Pedro, Satanás está com um leão para mim no nosso derredor. Enquanto você é propriedade de Cristo, ao teu redor estão acampados os anjos do Senhor que protege, que guarda aqueles que amam a Deus, aqueles que temem a Deus. Sabe, irmãos, não, o diabo não pode tocar, o inimigo não pode tocar, as dificuldades dessa vida não pode derrubar. Pode ser que venham as aflições, sim, tem aflições, nós estamos nesse mundo ainda, mas elas não podem te deter, não podem te parar, não podem te derrubar. Isso é viver o Evangelho, irmãos. Isso é você falar assim, a loucura de Paulo, eu sou servo, sou escravo de Cristo. Aí a pessoa fala assim, é mesmo? Sim, e fui chamado para isso. Fui chamado para pregar essa palavra. Eu fui chamado para ensinar essa palavra. Eu fui chamado para demonstrar essa palavra com um testemunho. Eu fui chamado para glorificar a Deus com essa palavra. Eu fui chamado para cantar e entoar louvores a Deus com essa palavra. E como você faz isso? Porque eu fui escolhido, eu fui enviado para fazer isso por Deus. Não só chamado, mas enviado para fazer esse, para demonstrar, para viver esse Evangelho de Deus. O que é viver o Evangelho de Deus? É simplesmente você deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. É simplesmente você deixar o Espírito Santo ser a habitação da sua vida. Na sua vida, quem habita? O Espírito Santo. Que nós somos templo, morada de Deus, habitação do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Coríntios, nós somos lavouras de Deus. Lavoura não fica estagnada. Nós somos edifícios de Deus. Ele poderia falar assim, ó, você é uma casa de um andar, já construída e toda murada. Ele usa isso, não, ele fala assim, ó, você é um edifício. O que é edifício? Você, ó, cresce. Você tem vários andares, você vai subindo. Paulo fala isso, nós somos a habitação de Deus. Então, irmãos, nós temos que viver isso. Enviados para viver esse Evangelho. Assim como Paulo está falando assim, olha, eu vivo isso em amor através de Jesus, que é o meu Senhor, e através desse nome poderoso e cheio do Espírito Santo, porque se Jesus viveu, conseguiu, teve poder para vencer o pecado, Ele agora é o nosso Senhor, então Ele nos capacita para vivermos isso. E a partir de então, nós pertencemos a Jesus. Pertencemos a Jesus. Lembre-se disso, irmãos. Por que eu vivo pregando o Evangelho da graça de Deus, de Cristo? Porque eu pertenço a Ele. Sabe, eu sou propriedade. É igual aqueles carros de empresa. O Moé que trabalha ele não é propriedade não, mas o ônibus que você dirige é propriedade de quem? Da empresa, não é? Mas eu sou responsável por isso. Você é responsável, mas quem tem o emblema da empresa? Não tem lá o emblema da empresa?
É assim, nós temos que ter esse emblema, a marca de Cristo em nós. Aonde nós vamos, nós temos que mostrar, olha, eu sou propriedade, eu pertenço a Jesus. Tá, irmãos? E aí, como o Moel falou, você tem responsabilidade com isso. Amém? Isso é viver o Evangelho. Esse é viver o verdadeiro Evangelho. Daí, quando Paulo começa, então, a discorrer os capítulos de Romanos, irmãos, que coisa maravilhosa. Só no início aqui ele já mostrou, olha, eu vivo esse Evangelho e vocês podem viver também. Eu vivo debaixo dessa graça e vocês também podem viver. Eu posso usufruir do nome todo-poderoso de Jesus. Jesus fala o quê? Pede ao Pai em meu nome. Quem te dá poder para receber alguma coisa de Deus? É porque você fez alguma obra maravilhosa e por causa disso Deus vai abrir os céus e vai derramar bênçãos. É porque eu mereço, porque eu fui coitadinho, eu sofri lá e aí por causa disso eu suportei, por causa disso aí Deus vai abrir os céus e vai derramar bênçãos. Não. Jesus fala assim, olha, pede ao Pai em meu nome. Sabe, irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, nesse nome poderoso, nós temos agora como propriedade de Jesus, nós podemos usar o nome de Jesus. Coisa maravilhosa isso, irmãos. Talvez, uma coisa disso, talvez se nós não estamos alcançando grandes resultados, é porque nós não estamos usando aquilo que nós temos. O nome poderoso de Jesus. Com fé, em obediência. Porque é isso que a fé gera, vai gerar essa obediência. E aí, irmãos, quando você dobrar os joelhos, abrir a boca, começar a falar assim, Pai, está difícil, mas eu creio que em nome de Jesus, irmãos, na hora, começa a mudança de história. Foi assim com Davi, com Daniel. Daniel, quando se prostrou a orar, o que Deus falou? Naquela hora eu já mandei um anjo com a resposta. Por quê? Daniel ele entendeu que ele era propriedade de Jesus. Propriedade de Deus, né? Porque não tinha a manifestação de Jesus ainda no Antigo Testamento. Tinha só a anunciação. Mas ele já entendia que ele era propriedade de Deus. Logo no início da sua juventude, quando ele falou assim, ó, não vou compactuar com os manjares do rei. Ele falou assim, ó, eu sou separado disso aí. Isso é oferecido a outros deuses. Não, eu tenho o meu Deus, eu sei que eu sirvo. Está entendendo, irmãos? Quando ele dobrou o joelho para orar, Deus já respondeu, foi impedido das regiões celestiais. Mas hoje nós temos essa oportunidade de, ao dobrarmos o joelho para orar, ao começarmos a clamar e clamar em nome de Jesus, irmãos, na hora Deus começa a responder. Basta nós vivermos esse Evangelho. Amém? Que Deus manifeste a sua graça sobre cada um de nós e possamos viver, não só entender. Entender sim, mas viver. Porque quando a gente começa a viver, por mais que a gente não entendeu alguma coisa, a gente vai ter que voltar lá. Estamos vivendo, peraí, deixa eu voltar lá. Eu fiz esse bolo já umas 3 vezes. Deu algo errado. O que eu esqueci? Vai voltar onde? Lá? Volta na receita. Eu esqueci isso aqui. Não é assim, irmãos? Então, nossa vida, nossa prática de viver com Deus é assim. Quando a gente fizer alguma coisa que, peraí, alguma coisa que eu não estou, peraí, aqui. Foi anunciado aqui, lembra o verso 2? Paulo vai dizer que Deus anunciou através das Sagradas Escrituras e através dos profetas. Então, se você tiver qualquer dúvida com relação ao Evangelho, irmãos, a Bíblia, use a Bíblia. Eu tinha até feito aqui, para concluir aqui, no final, os lemos, olha, a palavra de Deus e o Espírito Santo, junto eles geram em nós fé. Aleluia. A fé gera em nós a obediência. E a obediência mostra a nossa salvação. Amém. Que é através de Cristo Jesus. Irmãos, se a gente não tem aquilo lá no início, palavra e Espírito Santo, dificilmente a gente vai ter fé. Sem fé, dificilmente a gente vai obedecer. Sem obedecer, dificilmente a gente vai mostrar que nós somos salvos. E se nós não somos salvos, com certeza nós não temos Jesus no coração.
Viu como é que uma conexão vai ligando uma coisa a outra? Tudo isso aí é só no capítulo inicial que Paulo inicia a sua carta aos Romanos. Você vê como é que o Evangelho é tão profundo. Mas quando a gente vai entendendo uma coisa básica, o fundamento, Deus vai acrescentando muito mais em nossas vidas. Que assim seja em nós, através de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graças nesta hora, pela oportunidade que temos, ó Deus, de relembrar, Senhor, essas palavras que geram em nós essa fé viva para obedecermos a Tua palavra, os Teus preceitos, a Tua vontade e demonstrar, Senhor, através da obediência, o quanto nós, ó Deus, já podemos viver a salvação e a salvação que nos é, Senhor, proporcionada através de Jesus Cristo, Teu Filho, que, Senhor, é agora tudo em nós que somos pertencentes a Ele, nós que agora somos servos, nós, ó Pai, que nos colocamos agora disponíveis a esse chamado, ao chamamento da Tua graça, do Teu Evangelho, e somos enviados como igreja a viver diante desse mundo, este Evangelho de boas novas de salvação. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos praticantes desta palavra, a sermos praticantes desse Evangelho, a sermos homens e mulheres cheios de fé, Senhor, onde o Teu Espírito Santo habita, aonde a palavra, Senhor, está, Senhor, na nossa boca, aonde nós meditamos nesta palavra dia e noite, porque temos sede e fome da Tua palavra, de conhecer mais e mais a Ti, ó Pai. Senhor, então, gere em nós essa fé, para que possamos ser obedientes à Tua vontade. E assim nos colocarmos, ó Deus, como o Teu Filho, o apóstolo Paulo diz, servos de Cristo Jesus. Nós, ó Deus, precisamos ser os Teus servos. Senhor, nos colocar agora, Senhor, nesse estado de servidão deste Evangelho de salvação. Porque, Senhor, todo o bem que precisamos não está aqui nessa terra, mas está nos céus, está onde Tu estás. O Senhor está contigo, nós pertencemos a Ti, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a viver, a praticar, Senhor, cada dia mais. E assim, ó Pai, aonde o Senhor nos enviar, através, Senhor, do Teu Espírito Santo nos guiando, nós iremos revelar, demonstrar, testemunhar e, Senhor, falar deste Evangelho, o Evangelho de Deus, Pai. Então cumpre em nós, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar ricamente. É isso aí, amados irmãos. Mais um culto que nós podemos participar, adorar, glorificar o Senhor. Foi um momento marcante estarmos nesta manhã, neste momento lá na igreja. Mas eu quero convidar você a estar atento aí nos nossos eventos durante a semana. Terça-feira nós teremos o nosso culto com o presbítero Valnei, ele que vai estar trazendo a reflexão nessa terça-feira. Na quinta-feira, nossa live, eu conto com vocês, participando conosco, mandando seu pedido de oração, fazendo contato com a gente lá, dando um joinha, compartilhando, tá? Na quinta-feira, às 20 horas. E no domingo que vem, será o nosso culto de ceia. Então, pela manhã, teremos dois momentos, o momento de 9 às 10 e de 10 às 11, onde estaremos ali ministrando a ceia, participando, sem aglomeração, com um grupo pequeno, que nós vamos estar reunidos lá, tá? Então, conto com vocês de 9 às 10 e de 10 às 11. Qualquer dúvida, mande o seu contato, mande o seu horário no WhatsApp, o número vai estar disponível aí, você entre em contato com o meu WhatsApp, ou WhatsApp da igreja, colocando o seu horário de participação, tá? Conto com os irmãos, e também a partir do domingo que vem, tá? O primeiro domingo do mês de junho, nós vamos estar fazendo aí umas novidades. Para o culto de domingo à tarde, nós vamos ter algumas novidades. Eu espero que você aí possa estar aí assistindo, louvando, adorando ao Senhor juntamente conosco, tá? Então, uma surpresa aí, quem esteve de manhã nos cultos, pôde ouvir a nossa ideia
mas se você não esteve, fique atento. Domingo que vem temos novidade aí no canal da igreja e nós vamos ver aí, vai ser momentos muito marcantes na nossa vida, tá? Que Deus te abençoe, muito obrigado por participar conosco aí, espero que essa palavra tenha edificado você, fortalecido para mais um tempo de vitória, tá? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para tudo sempre. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe.